Fluminense e Inter de Milão. Sim, você ouviu direito. Oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025, o primeiro torneio no novo formato e com um duelo que parece até roteiro de filme. Agora, se eu te dissesse, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás que o Fluminense estaria nesse exato momento disputando uma Copa do Mundo de Clubes, você acreditaria? Seja sincero. Talvez você duvidasse, talvez até achasse impossível. Mas olha onde a gente tá. Isso aqui é privilégio puro. Hoje é mais um daqueles dias em que o Fluminense entra em campo para fazer história. Porque não é só sobre jogar futebol, é sobre representar uma instituição que já nasceu histórica. O Fluminense é por si só um capítulo eterno no livro do futebol. E agora tem nas mãos a chance de escrever mais uma página inesquecível. Vai ser fácil? Nunca foi. Nada na vida tricolor foi dado de graça. Mas a missão tá aí: bater de frente com uma das maiores forças da Europa e mostrar ao mundo o tamanho dessa camisa. 3 da tarde, Charlotte, Carolina do Norte, e o Fluminense tem que entrar com tudo. Com coragem, raça, entrega técnica e aquele brilho no olho que move o futebol brasileiro. E eu tô falando isso porque eu realmente acredito. Não tô aqui para jogar conversa fora. Se eu não acreditasse, não estaria dizendo. É possível, sim. O Fluminense pode avançar. Tem jogo, tem confronto e há maneiras de vencer. Vamos analisar. Primeiro vamos lembrar como o Fluminense chegou até aqui. Não foi por sorte, não foi acaso. Foi porque em 2023 o clube conquistou a América. Venceu a Libertadores num ano carregado de emoção, superações e uma campanha que mexeu com o coração de todo torcedor. Cada um que está assistindo agora tem uma lembrança especial daquela conquista. Aquela Libertadores não foi só um título, foi o ingresso para viver esse momento único. Agora o adversário é a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions. Um time cascudo de camisa pesada. Mas isso não significa que o Fluminense tem que se contentar em participar. Não é sobre jogar com medo, é sobre competir. E sim curtir também. Porque essa experiência é gigante. É a chance da vida para muitos jogadores. Para boa parte deles esse é o maior jogo da carreira. Quantos atletas que estarão em campo hoje já disputaram algo tão grandioso quanto uma Copa do Mundo de Clubes? Claro que tem a parte tática, técnica, e a gente vai falar disso também. Mas tudo começa na entrega. Se o Fluminense quiser fazer história, precisa se doar por completo. Corpo, alma, tudo. O espírito tem que ser aquele que vimos contra o Borussia Dortmund. Sabemos que Borussia é uma coisa e Inter é outra, mas se a pegada for a mesma, dá para sonhar. E não é só esperança, é análise. A Inter continua forte sim, mas não tá no seu auge. É final de temporada para eles, início de outra. Tem o calor dos Estados Unidos, desgaste físico. São detalhes, mas que somados podem influenciar. E vamos ser honestos, é um timaço, mas não é invencível. Não existe motivo para medo. Respeito sim. Preocupação, claro. Mas medo jamais. O Fluminense tem que entrar para jogar bola, para competir, para batalhar cada centímetro do campo. Defender com sangue nos olhos e quando tiver a bola tentar jogar. Porque dá. Não é fácil, mas dá. Agora vamos falar da possível escalação. Há uma expectativa de mudança tática com a entrada de 3 zagueiros. O Renato pode surpreender. Seria uma mudança significativa em relação ao que o time vinha fazendo. Uma formação diferente, mais precavida talvez, mas que pode liberar os laterais para atacar. O importante aqui é a postura. Não é porque tem 3 zagueiros que o time vai jogar retrancado. A Inter também joga assim. A diferença está no comportamento dentro de campo. Se o Fluminense tiver coragem, com a bola nos pés, buscar passes certos, acionar os jogadores de frente com qualidade, pode ser uma equipe ofensiva mesmo com uma formação mais conservadora. Depende da atitude. Se a ideia for só ficar atrás esperando milagre, aí não vai dar certo. Mas se for estratégia para equilibrar o jogo, eu tô dentro. Contra o Borussia funcionou e ali o time teve personalidade. Renato conhece esse esquema. Já usou no Grêmio. No Fluminense ainda não. É uma aposta arriscada, é. Mas às vezes é disso que se faz a glória. A comissão técnica estudou muito a Inter.
E se chegaram à conclusão de que essa é a melhor estratégia, a gente tem que confiar. O importante não é jogar bonito, é vencer. Se para vencer for preciso ser mais cauteloso, tudo bem. O jogo é sobre vencer. Depois a gente fala de estilo. E a Inter, vamos dar uma olhada no adversário. Tem desfalques importantes. 4 jogadores fora por lesão, 2 deles titulares, Pavard e Calhanoglu. São perdas consideráveis. Tem retorno também, como Thuram, que deve começar no banco. O time provável tem Sommer no gol, defesa com De Vrij, Acerbi e Bastoni. Meio campo com Barella, Slani, Mkhitaryan e Di Marco. E na frente Lautaro Martinez e Expósito. Um elenco de muita qualidade que fez uma grande Champions, eliminou o Bayern e Barcelona, chegou na final contra o PSG. Mas que também mostrou que pode ser batido, como foi na decisão. O segredo aqui é foco total. Não pode errar lá atrás. Um erro contra time europeu costuma ser fatal. A gente viu isso no passado com o Flamengo contra o Bayern. 2 erros, 2 gols em 10 minutos. Contra esse tipo de adversário, qualquer vacilo pode custar o jogo. Então, se tiver que dar chutão, que dê. Não tem espaço para romantismo. É jogar sério, sem frescura. Quer sair jogando, ok. Mas se apertar, tira a bola dali. Segurança em primeiro lugar. No banco, o Fluminense vai ter uma novidade importante: Soteldo. Ele foi relacionado, deve ficar como opção pro segundo tempo. Tem também Canobio, Serna, Keno. Ou seja, se o time precisar mudar a cara do jogo, tem alternativas. Mas a base precisa entrar ligada com intensidade máxima desde o primeiro minuto. Porque hoje, mais do que tática, o que pode fazer a diferença é o coração. Esses caras têm a chance de marcar o nome na história. É jogar como se fosse a última partida da vida. E se o Fluminense fizer isso, se jogar com alma, dá pra sonhar com um milagre tricolor em solo americano. E olha, esse negócio de milagre no futebol brasileiro não é exagero, não. A gente já viu de tudo. Já viu time desacreditado ser campeão, já viu zebra atropelar favorito, já viu gol no último segundo mudar a história. Então, quando a gente fala em Fluminense eliminando a Inter de Milão, não é loucura, é futebol. É claro que o cenário é complicado. Claro que o favoritismo tá todo do lado europeu. Mas o que faz o futebol ser tão apaixonante é justamente isso: ele nunca é só sobre lógica. E quando entra o coração, quando entra a emoção, quando entra a torcida junto vibrando, aí tudo pode acontecer. A torcida do Fluminense vai chegar junto. Mesmo longe, mesmo nos Estados Unidos, os tricolores vão estar presentes, vão estar perto do estádio acompanhando tudo. O clima é diferente, é de final. E precisa ser. Cada jogo dessa Copa tem que ser tratado como se fosse o último. A preparação tem que ser máxima. O foco total. A concentração no limite. Porque se o Fluminense der qualquer brecha, a Inter aproveita. Esses caras são frios, são letais. Eles não perdoam erro bobo. Por isso o time precisa entrar com intensidade. Tem que ser um time inteligente, saber a hora de acelerar, saber a hora de segurar. Tem que saber sofrer, mas também saber aproveitar quando a chance aparecer. E ela vai aparecer. Porque por mais que a Inter tenha qualidade, ela também dá espaço. E é nesse espaço que o Fluminense precisa ser mortal. A diferença entre fazer história e ser eliminado pode estar numa bola só, numa jogada bem encaixada, num contra-ataque preciso. Então não dá para desperdiçar. O trabalho do Renato vai ser essencial nesse jogo. Ele conhece o peso desses momentos. Já viveu muita coisa como jogador, como treinador. Sabe o que dizer, sabe como motivar. Mas mais do que discurso, ele vai precisar acertar na estratégia. Vai ter que ser cirúrgico nas escolhas. Quem começa jogando, quem entra no segundo tempo, qual esquema usar. Tudo isso influencia diretamente no resultado. E o detalhe pode ser o que decide. Se for com 3 zagueiros, como tudo indica, o time vai precisar de um equilíbrio muito grande. Os laterais vão ter que ser peças fundamentais. Samuel Xavier e René precisam apoiar, mas também voltar rápido. Não dá para deixar os caras da Inter livres nas costas. Eles exploram isso o tempo inteiro. O meio-campo também vai ser chave. Martinelli, Nonato, Ares, todos têm que estar ligados o tempo inteiro.
A pressão tem que ser coordenada, a marcação tem que ser firme e a bola precisa circular com inteligência. Na frente a esperança é sempre ele, Germán Cano. Artilheiro decisivo, o homem que carrega a esperança tricolor no ataque. Mas ele não pode jogar sozinho. Precisa ser abastecido, precisa que o time consiga fazer a bola chegar com qualidade. E se isso acontecer, a gente sabe do que ele é capaz. Cano precisa de uma chance para decidir. E é por isso que o Fluminense tem que buscar criar, mesmo que em menos volume, mas com mais eficiência. Agora, um ponto que não dá para ignorar é o banco. Porque num jogo desse tamanho você precisa ter carta na manga. E o Fluminense tem. Soteldo pode ser uma arma perigosa no segundo tempo com sua velocidade, seu drible e sua capacidade de quebrar linhas. Canobio também com intensidade, força física e chegada na área. Serna e Keno são outras opções interessantes. Ou seja, se o jogo estiver apertado, Renato tem sim como mudar o panorama. E outra coisa importante, controle emocional. Porque jogo grande mexe com tudo. Com o físico, com a mente, com o psicológico. Se tomar um gol tem que manter a calma. Se sair na frente tem que manter o foco. Não pode se desorganizar, não pode se abater. Porque esses jogos são decididos no detalhe e quem tiver mais cabeça no lugar vai ter vantagem. Do outro lado, a Inter tem suas armas. Lautaro Martinez é o cara que mais preocupa. Artilheiro, capitão, referência técnica e emocional do time. Se ele tiver espaço, complica. Por isso o sistema defensivo do Fluminense tem que fazer um trabalho perfeito. Nada de deixar o cara girar, nada de dar tempo para pensar. Colar nele, encurtar espaço e dificultar ao máximo. A bola parada também pode ser decisiva. A Inter é muito forte nisso. Cruzamento na área, escanteio, falta lateral, tudo vira perigo. Então a defesa do Fluminense tem que estar bem postada, posicionada com atenção total. Cada jogador tem sua função e ninguém pode vacilar. Um escanteio pode ser o fim da linha, mas também pode ser a salvação dependendo do lado. Porque o Fluminense também pode usar isso a seu favor. Bola parada é arma para quem sabe usar. E no gol, Fábio é um capítulo à parte. Experiente, tranquilo, acostumado a jogos grandes. Ele pode ser o herói. A gente já viu goleiro brasileiro fechar o gol contra time europeu. Já vimos milagre acontecer. Fábio sabe que esse pode ser o jogo da carreira dele. E se ele estiver num bom dia, o Fluminense ganha um reforço de peso. A torcida tricolor precisa acreditar. Precisa mandar energia positiva e empurrar mesmo à distância. Porque o futebol tem dessas coisas. Às vezes a vibração de quem tá longe chega no campo, chega nos jogadores. É aquele grito silencioso que faz a diferença. É saber que tem gente torcendo, acreditando, sonhando junto. E isso no futebol move montanhas. O jogo contra a Inter é mais do que uma oitava de final. É uma chance de mostrar para o mundo que o futebol brasileiro continua gigante, que nossos clubes podem sim competir em alto nível mesmo diante de estruturas milionárias e elencos galácticos. O Fluminense não entra só representando ele mesmo, entra representando uma história centenária, uma torcida apaixonada e um futebol que é símbolo do nosso país. E quando a bola rolar, tudo vai se resumir a 11 contra 11. Não importa o nome no currículo, o valor de mercado, o histórico europeu. Quando o juiz apita, o jogo é jogado. E ali dentro das quatro linhas tudo pode acontecer. O Fluminense pode fazer história. E se fizer, vai ser daqueles dias que ninguém esquece. Daqueles dias que viram lenda, que se conta por gerações. Daqueles dias que o futebol prova mais uma vez porque é o maior espetáculo da Terra. Então é isso. Foco total, energia positiva, coração na ponta da chuteira. O Fluminense tem uma missão enorme pela frente, mas também tem uma oportunidade única de mudar o curso da sua história para sempre. Vamos juntos, porque o sonho tá mais vivo do que nunca. E sonhar, meu amigo, sonhar é de graça. Então bora sonhar grande. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Nos bastidores do futebol europeu, um burburinho crescente tem tomado conta das rodas de conversa entre torcedores e especialistas. O astro Ronaldo Fenômeno
ícone do futebol mundial, teria feito declarações elogiosas ao Fluminense, despertando interesse e especulações sobre uma possível aproximação entre o craque e o clube carioca. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a repercussão dessas falas já ganhou destaque em alguns veículos de comunicação europeus, que veem na ligação entre Ronaldo e o Fluminense uma combinação que poderia movimentar o mercado e trazer visibilidade internacional para o time brasileiro. Segundo fontes próximas ao ex-jogador, Ronaldo teria exaltado a estrutura e a paixão da torcida do Fluminense, além de destacar o potencial do clube para se consolidar como uma força no futebol sul-americano. Esse tipo de comentário, vindo de uma lenda como ele, naturalmente chama atenção não só no Brasil, mas também entre clubes e investidores do velho continente, que acompanham de perto os movimentos do mercado sul-americano em busca de talentos e parcerias estratégicas. A possibilidade de Ronaldo se envolver de alguma forma com o Fluminense, seja como embaixador, consultor ou até mesmo em um papel mais ativo nos bastidores, alimenta especulações que vão desde projetos de marketing até estratégias para o fortalecimento do clube. Além disso, rumores apontam que a boa relação do fenômeno com empresários ligados ao futebol brasileiro poderia facilitar algum tipo de ligação mais próxima entre ele e o Fluminense. Há quem acredite que Ronaldo, conhecido por investir em clubes e iniciativas esportivas, possa estar avaliando o tricolor carioca como um projeto promissor para ampliar sua atuação pós-carreira. A repercussão na Europa se deve justamente à figura carismática do ex-atacante, que ainda mantém forte influência no futebol global. Para os europeus, o Fluminense é visto como um clube tradicional, mas que poderia ganhar novos contornos com o apoio de uma personalidade como Ronaldo. Enquanto isso, no Brasil, torcedores e analistas seguem atentos às notícias e tentam decifrar o que há por trás das palavras do craque. Alguns veem a possibilidade como uma estratégia para fortalecer o nome do Fluminense no cenário internacional, enquanto outros imaginam a chance de Ronaldo investir em ações que tragam novos recursos e competitividade ao clube. Seja qual for o desdobramento, o fato é que o burburinho já está instalado, e o Fluminense, mesmo que apenas no campo das possibilidades, já ganhou um protagonismo novo na conversa sobre o futuro do futebol brasileiro e sua conexão com o mercado europeu. Resta agora aguardar por novos sinais e confirmações que possam transformar esse rumor em realidade. Até lá, a torcida do Fluminense e os fãs de Ronaldo continuam de olho, alimentando a esperança de que esse encontro de grandes nomes do futebol possa acontecer, abrindo um novo capítulo na história do Clube das Laranjeiras. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!